pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e eu queria ler para vocês o texto que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 1, versículo a partir do 29. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É sobre esse que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Então, o Evangelho de João, ele começa apresentando Jesus Cristo como a palavra que já existia antes da criação do mundo. Então, a mensagem de João Batista era única e exclusivamente anunciar a vinda de alguém mais importante do que ele. Era para isso que João o Batista foi enviado, não João o apóstolo. E aqui, nessa perícope, o testemunho de João tem seu ponto alto na afirmação de que Jesus é o Filho de Deus. Versículo 34 diz assim, Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. E o versículo 49 diz: Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então vamos ler novamente o versículo 29, que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse: Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. Esse título, interessante que esse título só é dado a Jesus apenas aqui e no versículo 36. Em outras partes do Novo Testamento, ele é chamado simplesmente de o Cordeiro. Aqui não, aqui é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro que Deus providenciou, que é sacrificado para tirar o pecado do mundo. O interessante também é que nesse texto do versículo 29, tirar o pecado do mundo, tirar aí do grego ero, do verbo grego ero, ele está no particípio, ele é um particípio presente que dá a ideia de ação contínua, ou seja, ele tirou, tira e tirará o pecado do mundo. Outro termo interessante também é essa palavra mundo, não só um grupo de eleitos ou algumas pessoas mais escolhidas e outras não. Ele veio para tirar o pecado do mundo, de todos aqueles que o aceitaram. Bom, voltando para o sacrifício aí, o cordeiro do sacrifício, ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Por que essa linguagem? No Antigo Testamento, todas as manhãs e todas as tardes, um cordeiro era sacrificado no templo pelo pecado do povo. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 29, versículo do 38 ao 42. Ele foi profetizado por Isaías, que Isaías disse que era o servo de Deus que seria levado ao matadouro como cordeiro. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 7. Ou seja, Jesus é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, para pagar a punição pelo nosso pecado. Para pagar o pecado, para tirar nossos pecados, para nos redimir do pecado, alguém tinha que morrer, uma vida tinha que ser sacrificada. E Deus decidiu fornecer esse sacrifício, enviando seu próprio Filho para morrer por nós. Os pecados do mundo foram removidos quando Jesus morreu, como sacrifício perfeito.
É assim que nossos pecados são perdoados. Muita gente ainda não acredita, né? Acha que não pode, que duvida de que nossos pecados possam ser perdoados. Não, fulano de tal pecou muito, eu pequei muito, não tem como Deus me perdoar, não. Jesus é o sacrifício perfeito, enviado pelo próprio Deus para tirar os nossos pecados, para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Cristo, ele foi ao mesmo tempo nosso sumo sacerdote e nosso sacrifício. É o que está lá em Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11, nós vamos ler agora. Diz assim a palavra de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo a partir do 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seus próprios sangue, entrou de uma vez por todas. Lembre-se que os sacerdotes do Antigo Testamento entravam todos os dias, pela manhã e pela tarde. Jesus não. Versículo 12 de Jesus, de uma vez por todas, no lugar santíssimo, obteve eterna redenção. Uma vez, um sacrifício e eterna redenção. Porque, aí continua, versículo 13, porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, através da sua própria morte, do seu sacrifício. Por isso, qualquer pessoa pode receber perdão dos pecados, confessando os mesmos a Ele, a Deus, e pedindo perdão que só Ele tem para dar. O versículo 30 diz assim, do texto de João 1. É sobre esse que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Vem um homem que está acima de mim, foi o que João disse. João Batista era um pregador super conhecido, que atraía grandes multidões. Esses pregadores esses teleevangelistas de hoje aí, esses pregadores de televisão que tem vários seguidores aí, não se compara com João Batista. Ele era seguido por uma grande multidão, mas ele se contentava com Jesus ocupando a posição superior. Isto é verdadeira humildade. Ele não quis chamar a glória para ele, não quis a atenção para ele, não quis a glória para si. Então, isso nos ensina, irmãos, que quando nos contentamos em fazer o que Deus quer e deixamos que Jesus seja honrado por isso, Deus fará grandes coisas por nosso intermédio, por meio de nós. Os versículos 31 e 34 diz assim: eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não conhecia, ele repete novamente no versículo 33. Mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires desceu e permaneceu o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que esse é o Filho de Deus. Nesses versículos nós aprendemos que o sinal de quem seria o Messias, o sinal que Deus deu para João, de quem seria o Messias, era esse sinal, a descida do Espírito Santo como pomba sobre ele, o que aconteceu no batismo de Jesus. Era o sinal que Jesus fora de fato enviado por Deus. Jesus era o enviado, era o escolhido, o Messias, o Cristo, o ungido, certo? E o que eu falei antes, que ele diz assim, ele diz por duas vezes, né? Eu não o conhecia. Claro que João Batista conhecia Jesus. Eles eram primos, como não conhecia? É que foi somente no batismo de Jesus que João entendeu que ele era o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, certo?
Os episódios aí do batismo de Jesus podem ser encontrados em Mateus capítulo 3, em Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 3. O versículo 34 diz o seguinte, o versículo 34 de João capítulo 1 diz: Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. A função de João Batista era dirigir as pessoas a Deus, seu tão esperado Messias, o Cristo. Hoje, as pessoas estão procurando alguém que lhes dê segurança em um mundo totalmente inseguro, principalmente aqui no contexto em que nós vivemos aqui no Brasil, com essas crises políticas, crise econômica em todo o mundo, crise financeira. Então, as pessoas procuram um porto seguro. E nossa função é dirigir essas pessoas a Cristo e mostrar que Ele é aquele a quem eles buscam. Cristo é a salvação. Somente Cristo, em Cristo está a salvação. Não é em presidente tal, presidente de esquerda, presidente de direita. É em Jesus Cristo. É isso aí, pessoal. Para concluir, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ele tirou, tira e tirará nosso pecado para sempre. O preço do pecado já foi pago por Cristo na cruz. Não tem nada que você faça. Uma vez eu ouvi isso de um amigo meu e nunca mais me esqueci. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais. E também não há nada que você faça para que Deus te ame menos. Em Cristo Jesus, o amor de Deus em nós é pleno. Por nós é pleno. O que nos resta é aceitar e descansar nessa verdade. Cristo é a salvação. Cristo é a solução. Cristo é tudo em todos. Ele é a solução para os nossos problemas. E não estou aqui de forma nenhuma pregando a teologia da prosperidade, que é uma teologia irresponsável, de que você aceitando Jesus, você vai enriquecer, você vai conseguir isso, vai comprar aquilo, vai... Não, eu não estou pregando isso. Longe de mim. Mas a felicidade e a paz que a esperança em Jesus nos dá, essa nós temos. Certo? Embora você viva em meio a problemas, embora você viva, digamos, você viva 100 anos aqui nesse mundo, mas sofrendo, mas você sabe que quando você morrer, viverá eternamente com Cristo. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, certo? Mesmo que você passe, repito, mesmo que você passe toda a sua vida em sofrimento, a esperança e paz que temos em Cristo supera tudo. Vou ler 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 e 18. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E ainda aqui em Romanos 8, versículo 18, diz assim: Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscreverem, compartilhar, apertar o sininho, tudo aí direitinho, para que possamos cada vez mais espalhar o Evangelho. Jesus está às portas. Vamos trabalhar enquanto é dia. Deus abençoe a todos.